Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Body Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal, né? Que ajuda bastante a gente. E camisetas Shibud Fishing Wear, o lifestyle da pesca pro seu dia a dia, no primeiro link da descrição do vídeo. Camisetas com muita qualidade, qualidade do grupo Reserva, que é do grupo Arizo Hering, né? E um precinho bem legal, pela qualidade superior que a gente tem nas nossas camisetas e muitas estampas legais, com certeza alguma vai te agradar. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma questão, que é a questão da cama nas carretilhas e molinetes, tá? O que influencia, por que que a gente usa ou usava nessa as camas, né? E qual é a função da cama. E os diversos materiais que o pessoal usa e o que eu acredito que funciona e o que eu acredito que não funciona. Vamos lá. Basicamente, as camas nas carretilhas e molinetes, elas são ou eram ou são, tá? Depois a gente vai falar sobre o que eu acho hoje em dia. Utilizadas a fim de você colocar um enchimento, né, nesse carretel com um material mais barato, tá? Normalmente a gente fazia camas com os monofilamentos, tá? Por baixo de um multifilamento. Por quê? Porque o multifilamento é mais caro e que, na verdade, a parte útil de arremesso ou de uso, principalmente com o histórico um pouco mais antigo, que as carretilhas eram com carretéis mais profundos e guia-fio alinhado mais acima, tá? Isso era algo que era inteligente, tá? Por quê? Pô, de repente você ia gastar lá 200 metros de multifilamento para ter um uso ali de 60 metros, 50 metros, de fato, né? Então, basicamente, você estava com uma linha nobre, preenchendo a parte de baixo do carretel, sem uso, imobilizada, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia um enrolamento por baixo, né? Com uma linha menos nobre, que seria provavelmente, né, o que a gente utilizava muito eram as linhas de nylon, tá? E por que eu falo a gente usava ou se buscava? Porque hoje você tem carretilhas com características de carretéis mais rasos. Não estou falando os extremamente rasos. Esses extremamente rasos também têm sua utilidade para linhas muito finas e aplicações específicas. Mas você tem carretéis um pouco mais rasos ou que caibam um pouco menos de linha em relação aos carretéis mais profundos. E esses carretéis casam melhor com a capacidade de linha que a gente utiliza hoje em dia de multifilamento. Então, esse é o primeiro caso, né, que a gente utilizava. Hoje em dia, com o advento desses carretéis menores e com a mudança, né, antigamente você tinha no carretel o guia-fio alinhado na parte que coincidia com o carretel bem cheio. Hoje em dia você tem um alinhamento um pouco mais médio, tá? Então hoje, se você olhar a grande maioria das carretilhas, não alinha o guia-fio na parte superior, alinha o guia-fio na parte do meio da área útil desse carretel. Por quê? Faz com que você tenha uma flexibilidade de usar o carretel não tão cheio, tá?
sempre a melhor performance de um carretel, né, vai estar com a utilização do menor ângulo possível entre a saída de linha e o guia-fio. Logicamente, guias-fios cônicos, guia-fios ovais, vão ajudar que você tenha menos ângulo. Por quê? Quanto mais ângulo você tiver, o ângulo for mais agudo, mais você tem a ação do atrito, né? Que pode vir a... Pode não, fatalmente vem tirar um pouquinho da capacidade de arremesso, porque você vai perder energia desse arremesso pelo atrito, né? O atrito vai queimar certa parte da força desse arremesso. Então hoje em dia você tem o rebaixamento disso. Então hoje em dia você não precisa necessariamente utilizar carretéis muito cheios, tá? Eu sei que tem gente que tem toque com relação a isso, né? Lembro do James falar, eu não consigo porque me incomoda ver o carretel pela metade ou faltando um pouco, né? Isso eu confesso que no começo também me incomodava. Porém, eu me acostumei com isso. Tá? Então, carretilhas um pouco maiores, por exemplo, minha Tatula 103 SVTW, eu não carrego ela até o chanfro. Tá? Não fica pela metade, mas não fica até o chanfro. Nas Tatulas 80, na Curado 70, na Scorpio 71, eu uso ele cheio, sim, porque ali é a capacidade que eu gosto, que é próximo dos 100 metros, 90, 100 metros. Tá? Por que 90 e 100 metros eu já falo já também. Então, hoje você tem essa questão de você poder trabalhar com... poder indicar o uso do carretel mais baixo. Vamos falar já dos 90 a 100 metros. Muita gente usa 50 metros, usa 60 metros, usa 75 metros, que é metade de um carretel de 150. Mas eu acho, na minha concepção, o ideal é que a gente trabalhe com a medida de 100 metros de um enrolamento inicial de linha de pesca. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com, em média, arremessos de 10 a 40 metros. Na grande média. Tá? Então, beleza, poxa, mas se eu usar 40 vai sobrar 60. Vamos lá. Cada vez que você eventualmente perde um pouco de linha, num enrosco, numa linha poída, você vai cortar, você vai diminuir esse enrolamento, o tamanho útil desse enrolamento. Então vamos dizer que em meio ano ou um ano de uso, né, de uso com uma certa frequência, você vai perder 20 metros, tá? 20 metros. E com um ano, basicamente aquela parte da linha que já usou muito, vai estar um pouquinho mais gasta. Vai estar boa ainda? Provavelmente sim, mas vai estar meio gasta. Então você tem um enrolamento de 80 metros, né? Resultados, perdeu 20 metros. Você vai ter um enrolamento de 80 metros, no qual 30, 40 metros tá mais usado, e você tem a parte de baixo desse enrolamento zero, basicamente zero, ela praticamente nunca desenrolou. Aí o que a gente faz depois de um ano, mais ou menos, né? Pode ser mais, pode ser menos, a gente inverte esse enrolamento. Então a gente vai lá, tira numa outra carretilha, ou numa parafusadeira, ou num carretel, enfim, você enrola. Aí você vai ter que desenrolar para um terceiro carretel. Para quê? Para que você consiga entrar com a parte mais velha, mais usada, na sua carretilha, invertendo o enrolamento, tá? Então você vai ter aquela sobra, né, aquele restante daquele primeiro enrolamento com 80 metros invertido, com a linha mais usada para baixo. E aí você vai ter a linha menos usada para cima, praticamente uma linha zero por cima. E aí, durante um ano ou dois, né, um ano e meio, você vai perder mais 20 metros, vamos dizer assim, você vai ficar com 60. Ainda é um enrolamento útil. Que daí você pode avaliar, olha, eu acho que essa parte ainda está melhor, ou não, eu acho que a parte que eu virei lá atrás está melhor. Aí você reinverte. Então você tem uma
longevidade desse carretel maior. Se você fizesse isso com enrolamentos curtos, por exemplo, 50 metros, você basicamente vai ter só o primeiro ano, tá? Basicamente só o primeiro ano. Por quê? De 50 metros, no primeiro ano, se você perder 20, você já vai ficar com 30 metros, que já é pouco, entendeu? Por isso que eu recomendo, eu, Shibu, falo nos 100 metros. Ah, tem carretilha que não vai caber 100 metros, por exemplo, a SVTW 70, tanto a Salamandra quanto a Tatula, a SVTW 70, de PE 1,5, que é a linha que eu uso, da Upgrade, da X-Braid, Upgrade X4, ela vai caber cerca de 85 a 95 metros. Normalmente ela cabe 90 metros, tá? Então assim, não vou conseguir colocar o 100, então tô lá perto, ainda tá dentro daquela margenzinha, né? Mas se você quiser usar menos, tá? Também não tô aqui pra cagar a regra. Vamos falar sobre a questão de por que hoje eu não uso mais cama nos enrolamentos de carretilhas que caibam mais linha. Eu prefiro deixar o carretel mais baixo. Por quê? Quando você enrola a linha, você está juntando peso a esse carretel, tá? E a gente sabe que quanto mais leve o carretel, maiores afinidades para as questões de arremesso você vai ter, tá? Então assim, um carretel mais leve tem menos inércia, então mais fácil de arremessar. O freio de arremesso vai atuar melhor. Então tem toda essa questão. Mas fala assim, mas Shibu, como que ele vai aliviar o carretel? O carretel eu não estou mexendo, o carretel tem um peso fixo. Sim, o carretel tem um peso fixo. Mas o que você carrega, o que você enrola no carretel, tudo agrega peso a esse sistema do carretel, eixo, etc. Então, para isso, quanto menos peso, quanto menos massa você tiver ali, melhor a performance. Tá? Então, hoje eu não vejo sentido de fazer cama nessas carretilhas com um carretel mais profundo e que tenham o guia-fio alinhado mais abaixo. Nas carretilhas mais antigas, com o carretel, com o guia-fio alinhado à parte de cima do carretel, você precisa pensar o que você vai achar melhor, tá? E eventualmente você fazer testes do que vai funcionar na prática melhor. Você fazer cama e alinhar ele lá em cima, ou você não fazer cama, ganhar esse alívio de peso no carretel e fazer a avaliação do arremesso. Porque pode ser que esse alívio de peso no carretel acabe compensando a questão do atrito, tá? Então, precisa dar uma pensada aí no que vai funcionar. E isso a gente fala que cada um deve de fazer, porque cada linha também, né, cada linha que você usa, não é só por ser X4, X8, X9, X5, X, o que for. Cada linha tem a sua característica de atrito. Vai depender de quantos fios, vai depender de quanto da forma que ele é trançado, vai depender de quão apertado é essa trança, da qualidade do fio, da matéria-prima. Então tudo isso vai influenciar nessa questão toda, tá? Então vamos lá, agora vamos partir para os finalmente. Ah, Shibu, você falou lá no início sobre outros materiais para fazer cama. Sim, a gente já viu de muita coisa nessa vida e nesses anos de pesca e de canal. Tem uma galera que faz cama com fita isolante. Tem uma galera que faz cama com Teflon. Tem uma galera que faz cama com EVA, tá? Do ponto de vista de reduzir a capacidade, todas elas vão funcionar. A capacidade de carga, né, o quanto vai pegar de linha nesse carretel, todas elas vão funcionar. Porém,
Cada uma vai ter uma característica. Desses materiais, cada um vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Por exemplo, o cara que faz com EVA. Qual que é a vantagem de se utilizar o EVA? O EVA ele vai ser mais leve. Porém, o EVA ele é macio. Então, ele não vai te dar uma uniformidade na hora de você enrolar a sua linha. Provavelmente ela vai te dar uma irregularidade muito grande no enrolamento. E isso faz com que esse carretel fique desbalanceado. E em alta performance isso é sinônimo de perda de performance. Eu uso o Teflon, né? Pego a fita Teflon que eu enrolo lá. O Teflon é quase a mesma coisa, ele é um pouco mais leve do que a fita isolante, mas ele também vai permitir que tenha uma certa irregularidade. A fita isolante, desde que feita do jeito certo, ela vai perder a irregularidade, né? Vai ter a tendência de ficar mais retinho, porém vai agregar mais peso, tá? Que é um material mais pesado. Então hoje em dia eu acho que se for fazer cama, mantenha o que a gente utilizava sempre, que é usar a linha de nylon ou até uma linha de multifilamento de menor custo, mais velha, etc, 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 que pode te ajudar. Esses outros materiais, eu pessoalmente nunca fui fã e hoje eu continuo não recomendando. Beleza? Shibu, e na questão dos molinetes? Como o molinete não tem o giro do carretel, né? Pode ser que você tenha menos influências dessas questões de material de cama. De repente, possam ser opção esses outros materiais. Eu ainda levo em conta a questão da irregularidade, então eu preferiria ainda assim no molinete fazer o enrolamento com um monofilamento de mais baixa qualidade, mais barato, né? Não precisa ser algo nobre, porque a tendência é você não chegar na cama, né? Se você tem chance de chegar na cama, porque você usa enrolamentos mais longos, o peixe tem característica de ser corredor, aí você tem que ter uma capacidade de linha principal boa, tá? O que eu estou relacionando aqui é para a grande média do pincho, para a grande média do bait, para a grande média das iscas artificiais dos peixes mais normais. Eu tenho uma pesca com dourado que eu faço com bastante linha, ou uma pesca de mar que eu faço com bastante linha, e o peixe é grande corredor, vai dar tiros de 50 metros, de 70 metros, de 100 metros, então você precisa de bastante quantidade. Aí você está num outro caso, que é um caso muito específico, tá bom? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.